difícil lançar ligeiro olhar nas páginas da história universal para constatar os períodos de agitação e mudanças que as civilizações enfrentaram em épocas distintas. 5 séculos antes do advento do cristianismo, Péricles inauguraria em Atenas, na Grécia, o chamado Século de Ouro, onde os princípios da democracia e do Estado moderno começaram a ser edificados. Em meio a tantos reinos e culturas centralizadas em sátrapas, não deixou de ser uma revolução na ciência política de então. O posicionamento do povo judeu na sustentação do monoteísmo em meio a vastas correntes religiosas de caráter politeísta representou uma linha fora da reta, estruturando as bases da vindoura mensagem do Cristo. O pensamento de Buda na Índia, abordando as questões do sofrimento e da iluminação pela meditação. Sócrates na Grécia e o pensar em torno da imortalidade da alma. E mais tarde, a escola neoplatônica de Alexandria representaram bolsões de cultura e um sopro de renovação na filosofia e no pensamento religioso, plataforma estruturante da patrística de Tomás de Aquino e Agostinho de Hipona. Renascimento, enciclopedismo francês, Revolução Francesa e outros movimentos culturais e políticos representaram momentos de crise que abalaram as estruturas então vigentes na sociedade, impulsionando os povos para novos horizontes e mais dilatada compreensão das liberdades e do pensamento. O século XX trouxe no seu bojo inúmeros momentos desafiadores onde a vida periclitou, a sociedade esteve por um fio e as conquistas de milênios estiveram sob forte contestação, correndo risco de se perderem sufocadas ou substituídas por estranhas ideologias. Nazismo e fascismo representaram etapas difíceis e ameaças concretas no campo da política e da gestão social, arrebatando multidões para o sombrio palco da guerra e das disputas estéreis, onde admiráveis experiências evolutivas foram quase perdidas no predomínio dos instintos sobre a razão. Vive-se um momento de crise e inquietação mundial. Por toda parte, nações fortemente armadas mobilizam tropas e equipamentos militares de última geração, como se estivéssemos à beira de um novo apocalipse, correndo o risco do extermínio da presença humana no solo do planeta. E as convulsões geológicas, as adversidades climáticas, os flagelos naturais se intensificam, arrasando comunidades ou devastando países inteiros, exigindo da comunidade internacional união em prol da ajuda humanitária. A natureza constrange o pensar das criaturas em torno da própria sobrevivência. O paiol não soluciona o prato vazio e o fuzil não consegue rasgar o solo no ato da semeadura. Tropas armadas não cortam canaviais e tanques de guerra não abastecem mercados. De quantas lições necessitará o homem para entender a inutilidade do conflito como instrumento de solução das diferenças entre os povos? Em milênios de ensaios, buscando abandonar os baixios dos instintos primários para galgar os degraus da razão iluminada pela ética, o ser humano edificou bibliotecas e liceus, academias e universidades. Filosofou, argumentou,
discutiu Deus e examinou as substâncias da tabela periódica. Desceu aos abismos oceânicos e rasgou a atmosfera, devassando as estrelas. Entretanto, no solo triste do planeta onde nasce e morre, insiste na disputa vã, mata incontáveis indivíduos por um punhado de quilômetros a mais de território e tira dos jovens as guitarras e os violões, neles instalando obuses e rifles. Olvida as flores e opta pelos acúleos. Presta tributo à solidariedade numa manhã e de tarde aciona os mísseis. Ergue templos religiosos e quartéis no mesmo perímetro. Que ser paradoxal! Somente o cultivo da paz, o desarmamento íntimo e o fim dos preconceitos poderá diminuir as tensões ora reinantes na Terra. A aplicação das diretrizes evangélicas no cotidiano não significa conversão em massa de quem desconhece Jesus. Sua doutrina não se impõe nos indivíduos pelo argumento da força, e sim pela força do argumento. A flor pode e deve substituir a bala. O jipe militar se tornará transporte escolar. Fazer guerra será alterado para que o verbo pasear seja conjugado na convivência diária. Em tua rotina de cada dia, terás notícias de rebeliões e motins, insurreições e protestos. Aderir ou não é escolha pessoal, mas Jesus ensinou diferente. Em tua indecisão, silencia o mundo interno em agitação e pergunta a ti mesmo se, vivendo nos tempos modernos, o Cristo se sujeitaria a estranhos profetas ou buscaria solucionar as diferenças pelo ferramental do confronto. Encontrando a resposta, oferta a ti mesmo novo roteiro e, sacudindo o pó de tuas sandálias, avança nesses dias difíceis e oferta tua serenidade e paciência em favor de um mundo melhor. A vida agradece. Marta, página mediúnica do Espírito Marta, psicografada pelo médium Marcel Mariano, no dia 11 de janeiro de 2023, Salvador, Bahia, Brasil. Hoje a Terra tem 8 bilhões de ovelhas. Quantas estão efetivamente no caminho certo? Milhares, milhões delas sabem a meta existencial, definiram padrões, sabem a caminhada, escolheram métodos, cometem equívocos, mas são pequenos os equívocos, tentam mais acertar do que errar. Mas a maior parte da sociedade terrestre ainda está tomada, asfixiada e garroteada pelo materialismo. E o materialismo distorce a realidade. O indivíduo não vale pelo valor que ele tem, vale pela cor da pele, pelo número do CPF, do RG, quantos cifrões de conta corrente ele possui, porque temos muitas réguas e muitas tábuas. Como diria Gilberto Gil, a Bahia já me deu régua e compasso, mas o materialismo só consegue nos dar uma balança onde o que mais pesa é o que mais tem, quando para a divindade o que mais pesa é o que menos tem apegos às coisas do mundo. A ovelha que se desprende porque entrega a própria lã à tosquia e muitas vezes a carne ao matadouro. Mas a criatura humana é imortal, tem um espírito, é um espírito imortal habitando um corpo e por isso ela trafega além da matéria, além da vilegiatura física, em direção ao infinito.
E haverá sempre um bom pastor, haverá sempre uma mão amiga, a misericórdia de um Cristo orientando e socorrendo estas ovelhas que se equivocaram. Porque no Código Penal da vida futura, nós temos que observar que depois do equívoco, a primeira sensação que somos atingidos é o arrependimento. Depois a gente expia a falta. E depois temos que reparar a lei em nós que foi defraudada e reparar o prejuízo que causamos a outrem, que no fundo é prejuízo a nós mesmos. Eis a misericórdia do pastor, que protege as 99, as colocando em local seguro, não as deixa a ermo, e vai buscar aquela equivocada, aquela foragida, aquela estrangeira, a subversiva, e atrás de volta para que ela aprenda a ficar, por enquanto, no meio do grupo, no coletivo, até que um dia possa fazer sua própria caminhada pelas estradas da vida. Eis a beleza desta parábola, nos convocando a encontrar o nosso pastor, seja ele quem for, Buda, Maomé, Moisés, Jesus, Krishna. O importante é seguir adiante, sem desvios, no rumo da excelsa plenitude.